Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Pessoal, passando aqui para mais um vídeo de sábado falando de futebol e hoje falando da demissão do Ramon Menezes, técnico do Vasco da Gama. Gente, é surreal demais esse nosso futebol brasileiro. Eu vou falar do Vasco, mas do Ramon especificamente e do Vasco da Gama, porque foi o que foi mandado embora agora há menos tempo. Mas nós temos exemplos nesse campeonato absurdos também. Como por exemplo o Dorival Júnior, que praticamente não esteve com o time, estava com coronavírus e quando retornou foi demitido. Foi praticamente isso. O Ramon, o que a diretoria do Vasco estava pensando quando contratou o Ramon? Na verdade, eles demonstraram que eles não tinham convicção nenhuma quando contrataram o Ramon. Convicção nenhuma. E é por isso que eu achei até, não pela falta de convicção, mas eu gostei deles terem efetivado o Ramon. Falei, não, foi uma boa, o Ramon técnico jovem, um cara que estuda, dá boas entrevistas, foi um ídolo do Vasco, é um ídolo do Vasco, perdão. Cara, aí o Vasco começa a ter um campeonato brasileiro muito acima, mas muito acima do que é esperado. O Vasco tem uma boa equipe, talvez a melhor equipe do Vasco nos últimos, 9 anos. Mas é uma boa equipe, não é uma equipe excepcional. Tanto é que foi avaliada pelo Transfer Market como a 10ª equipe mais valiosa do país. A 10ª equipe mais valiosa do país. E aí, eles querem o quê? Eles estavam pensando o quê? E aí, a torcida do Vasco estava achando o quê? Que o Vasco seria campeão brasileiro? Que o Vasco ia ficar na liderança com o elenco que tem e brigar pelo título? Não! O Vasco fazendo um bom campeonato, o Vasco vai brigar ali para ficar entre os 10º. E se o Vasco fizer um campeonato excepcional, o Vasco ia ficar em 7º, 8º. Excepcional. Essa posição do Vasco ela é totalmente irreal. Ela não corresponde ao que é o time do Vasco. E é muito cedo. Foi um negócio assim surreal eles terem mandado o Ramon embora. Surreal demais. Se você pegar na média, ver a posição que o Vasco tá, o Vasco está na posição que talvez ele possa terminar o campeonato, certo? Mas agora, sem convicção nenhuma, mandando embora, e aí, como é que faz? Eu já deixei aqui bem claro, eu vou fazer um vídeo especificamente como eu acho que deve ser o trabalho dos técnicos de futebol, tá? Você não acha que tem que ser mandado embora? Não é isso. Mas falando especificamente aqui do caso do Ramon, foi um verdadeiro absurdo, totalmente inesperado. O Vasco vem fazendo uma campanha muito boa, muito acima das expectativas. Talvez agora esteja entrando numa média. Com o elenco que tem, com lesões, cartões e com a Covid. É claro que o Vasco não tem um time para ficar entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros. Mas assim, é o Vasco, eu não posso chegar e falar que eu não vou ser campeão, que eu não vou brigar pelo título. Beleza, então não fala nada. Fica quieto. Mas o torcedor também tem que ter um pouco de noção. A diretoria, essa política do Vasco vai acabar com o time. Se é que já não acabou, né? Porque de 20 anos para cá, no que o Vasco vem colecionando? 3 rebaixamentos. Poxa, 2 vezes que subiu para a primeira divisão, nem foi campeão. Não, mas é nem melhor ter esse título. Besteira! Você está no campeonato, seu time mais forte, o seu maior time ali, você tem que buscar ser campeão. Agora o Vasco tem o 10º elenco mais valioso do país. O Vasco, com todos os problemas que tem, está numa colocação boa pelo que o Vasco pode fazer, não pela história do Vasco. Só que se a gente ficar pensando assim, o Vasco vai continuar caindo. A gente tem que ter a real noção do que o Vasco é gigante, historicamente falando, mas que no momento o Vasco não está entre os melhores times do país. Não está. Ele pode ser um dos maiores times do país e é um dos maiores times do mundo e é. Não é só porque eu sou Vasco, isso é uma constatação. Mas no momento, e há muito tempo, o Vasco não se encontra
nos momentos entre os maiores e um dos melhores times do país. Aí você pega um técnico e manda ele embora, por quê? Porque ele sofreu 2 derrotas, 2 goleadas consecutivas, perder para o líder do campeonato. Cara, é lógico, tomou 7 gols em 2 jogos. Poxa, tudo bem, é realmente complicado, mas aí você vai mandar um cara embora por causa disso? Cadê a sua convicção? O sujeito está lá há pouquíssimo tempo. Aí eu vejo gente defendendo essa diretoria do Vasco. Ah, pelo amor de Deus, que isso? Nem essa, nem nenhuma outra diretoria não tem que ser defendida, não. Tem que ser analisada, elogiada se merecer, criticada também se merecer e ponto. Não é ficar elogiando ninguém, não. Cara, mandaram o cara embora, surreal demais. Agora o Vasco vai ter que pensar muito bem em quem contratar. Quem for contratado tem que ter noção que pode ser mandado embora a qualquer momento. Por quê? Porque o Vasco vai começar a entrar numa ebulição aí. Cara, e aí? Como é que faz? Eu gostaria, já que mandaram o Ramon embora, que eu achei péssimo, acho que o Ramon deveria continuar até o fim do ano, contratar o Dorival Júnior. Para mim, é o único nome que o Vasco poderia contratar no momento. O melhor nome disparado. E deixar o cara trabalhar. Deixar ele trabalhar. Mas eu tenho certeza que não vão deixar ele trabalhar. Eu tenho convicção absoluta que se ele entrar lá, ele vai correr sério risco de ser mandado embora em 15, 20 dias. E isso nem time de várzea acontece. É um verdadeiro absurdo, tá? Igual, por exemplo, vou falar também do Flamengo. O pessoal já estava criticando o Domenech, agora o pessoal está falando que o auxiliar dele é que está fazendo. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Primeiro que o Flamengo tem o elenco mais valioso do país. Tem o melhor time do país. E vai ser campeão brasileiro, muito provavelmente, de novo, bicampeão. Essa é a minha aposta lá atrás e continua sendo. E aí esse cara já tava ficando doido. Ah, como é que é complicada a cabeça? Talvez fosse a diretoria do Vasco, quando tomou aquele 5-0 lá do Del Valle, teria mandado o Domenech embora. É lógico que o Vasco não ia chegar a esse ponto, com esse amadorismo todo do Vasco, né? Mas muitos do Flamengo que também são extremamente amadores já cogitaram seriamente isso. É um absurdo, galera. Deixa o técnico trabalhar. Cara, o mais importante, você tem que ter o quê? Você tem que ter o discernimento do que você pode e o que você não pode. Se eu for entrar numa corrida, eu vou achar que eu vou ganhar uma corrida rústica que eu vou fazer aqui. Eu tenho a menor condição de ganhar. Eu não vou ganhar. Eu tenho que fazer o meu melhor ali. É o que o Vasco tem que fazer, cara. O Vasco tem que entrar e fazer o melhor dele. Jogar dentro das suas características, o que for possível fazer. O ano passado, por exemplo, o Luxemburgo fez um bom trabalho no Vasco? Na minha opinião, não. Não fez. O Vasco já foi me irritando várias vezes. Mas ele deu o suporte que o nome dele carregava. E aí ele aguentava mais as broncas. Isso foi importante, porque falar que ele não fez um bom trabalho, talvez no aspecto técnico e tático não, mas no aspecto psicológico e de nome, ele fez. Ele era um baita escudo. O Ramon não é escudo. Então eles vão, pode ter certeza, eles vão arrumar um técnico que é escudo para eles, como tentaram fazer com o Abel, só que o time do Abel não andava, nem chutar no gol o Vasco chutava. Agora, nesse Campeonato Brasileiro, o Mauro César até traz esses números. O Vasco estava precisando de tom de 5 conclusões para fazer um gol, o que é um negócio surreal, não existe. O Flamengo, ano passado, com o super ataque que teve, precisava de entre 6,5 e 7 conclusões a gol para fazer um gol. O Vasco estava conseguindo em 5. Lógico que isso não ia acontecer. Agora vão começar a falar que o Cano não joga nada. Pelo amor de Deus, gente. Ou pé no chão, tranquilidade. O próximo cara que vier não vai ter tranquilidade para trabalhar, não vai ter. Mas é isso que o Vasco tem que ter. Não só o Vasco, qualquer outro time, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo. Vocês sabem que eu torço pro Vasco. Eu procuro ser isento sempre nos meus comentários aqui, sempre. E, assim, revoltado não apenas pela demissão do Ramon do Vasco, mas revoltado porque isso não acaba. Isso não vai acabar nunca. Cara, a gente tem que ter noção do nosso espaço, da nossa condição. Beleza? Tranquilo?
Pessoal, desculpe o desabafo aí em alguns momentos, mas, cara, não dá pra ver técnicos sendo mandados embora como o Ney Franco foi, o Roger foi, como o Dorival Júnior foi, como o Thiago Nunes foi e como o Ramon foi agora. Um basta nisso daí, pelo amor de Deus, um basta nisso daí. Valeu, galera. Beijo, abraços, fui.